é que você quer envelhecer. Sabe, o que você faz hoje tem total relação com como vai ser o seu envelhecimento, esse processo, como você vai chegar aí na idade mais avançada. Eu acho que é o sonho de todo mundo, é envelhecer bem. Envelhecer de uma forma ativa, independente, né? Você não ficar dependendo de todo mundo e principalmente você não estar ali só vivo, né? Tá deitado numa cama, passando dos 100, mas deitado numa cama. Não, o que todo mundo quer, eu tenho certeza que você quer, é viver bem esse envelhecimento. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Estou recebendo essa equipe aqui, uma equipe multidisciplinar da Prolonge, para falar sobre envelhecimento. Olha só quem está com a gente. Doutora Ana Luísa Cardoso, endocrinologista, doutor Leonardo Sampaio, geriatra, e doutor Felipe Toscano, neurologista. Certamente, nesse processo de envelhecimento, você vai visitar médicos dessas especialidades. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos ao podcast Viver Bem. Obrigada, Juliana. Ótimo. Quando a gente fala em envelhecimento, aí a gente volta lá para o início, né? Desde quando a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Doutora Ana Luísa, a gente sabe que os hábitos saudáveis são essenciais nesse processo. E a endocrinologia já começa a atuar desde cedo, né? O que é importante nesse processo? Para quem quer chegar lá na frente, bem. Então, existem diversos hábitos que podemos assumir, né, para a nossa vida, e aí o quanto mais precoce, melhor, né? Isso, idealmente, deve acontecer desde a infância, mas também nunca é tarde para começar, caso você não tenha tido a oportunidade de adquirir e assumir esses hábitos desde de sempre. E aí, isso já é comprovado, né? São alguns hábitos que comprovadamente reduzem algumas doenças crônicas que são as mais relacionadas a esse envelhecimento ruim, a esse envelhecimento que não queremos ter, né? Hipertensão, diabetes, osteoporose, AVC, infarto, doenças cardiovasculares, neoplasias, câncer, né? Então, de maneira geral, todos esses hábitos vão reduzir as chances de você envelhecer apresentando essas condições. Obviamente que tem um componente genético que a gente não vai conseguir mudar, e aí cada um com sua genética de risco vai se atentar a algumas doenças em especial, mas mesmo nessa genética de risco a gente consegue diminuir, né, as chances de desenvolver essas doenças. E aí que hábitos são esses? Certamente a alimentação saudável. E o que é alimentação saudável? É priorizar alimentos o mais in natura possível, evitando ultraprocessados, aumentando legumes, saladas, verduras, as boas proteínas, que são as proteínas com menor índice de gordura saturada, embutidos de maneira geral devemos retirar, diminuindo a quantidade de açúcar, né, da alimentação, que mais? Cereais, grãos, os bons carboidratos, que também não são vilões. Então isso está enquadrado dentro de uma alimentação saudável. A atividade física é um pilar importantíssimo. E aí, qual atividade física? Comece com a que você gostar mais, né? Então, aqui, lhe conectar mais com exercícios, sem dúvidas. Mas alguns tipos de exercícios são fundamentais para a gente trabalhar nesse processo de longevidade saudável. Quais? E aí não pode faltar exercícios, treinos de força. Porque quando envelhecemos, naturalmente perdemos massa muscular. Com o idoso, ele tem uma tendência, né, de desenvolver essa fragilidade, essa sarcopenia. E aí a gente precisa, desde cedo, criar essa poupancinha aí de músculos para garantir, né, que aos 80, 90 anos, como temos visto tantos chegarem, estejamos com essa autonomia, né? Então, apesar de não gostar, tente incluir algum treino de força na sua rotina. E aí a musculação é o carro-chefe desse tipo de treinamento, né? Obviamente que cigarro é um grande inimigo do envelhecimento saudável. Eu acho que de todos os hábitos, ele de fato é o primeiro a ser trabalhado. Então, quem fuma, buscar ajuda para parar de fumar, entender o quanto isso compromete essa longevidade e buscar, né, ajuda profissional, ajuda médica, ajuda de psicólogos. Existem programas hoje para ajudar essas pessoas a deixarem o cigarro. Bebida alcoólica, quanto menos melhor, né? Existe uma relação. Alguns estudos mostram que o consumo de alguns tipos de álcool tem melhora de doença cardiovascular, mas isso é muito controverso e a gente não estimula o consumo de álcool. Então,
o mínimo possível na sua rotina, né? Existem outros hábitos que eu digo que são menos valorizados hoje, que não se fala tanto, que a gente desaprendeu. Por exemplo, dormir bem, né? Então, na geração das telas, na geração, né, do Netflix, dos streamings, ficamos conectados muito tempo à noite e perdemos a noção do tempo de descanso. Então, a gente nos permitir dormir, descansar, é extremamente importante. E sem isso, nada do resto faz muito sentido. Às vezes você vai ter um treino pior. Que tudo acontece, exatamente. Né? Você vai ter um treino pior, você vai ter resultado pior da sua alimentação por conta disso. E um outro pilar muito importante, que a gente também tem perdido isso um pouco pela questão das redes sociais, que é a parte de conexões saudáveis, de conexões humanas, de relacionamentos. Então, investir em bons relacionamentos, né? Ter esse espaço para as boas amizades, para o bom casamento, para os bons amigos, isso faz parte do processo de envelhecimento saudável, ajuda não só na saúde mental, mas na saúde física também. Então, acho que aqui eu trouxe os principais pilares desse estilo de vida. Um grande desafio, Léo. Aí, assim, você que está assistindo certamente já deve saber de tudo isso. Mas aí tem a barreira, as pessoas sabem, mas elas não conseguem colocar em prática. Vamos falar agora com o Dr. Leonardo, que atua nessa área, né, geriatria, que pega já essas pessoas, digamos que... Com os hábitos que já estabelecidos. Não conseguiram, né? Não conseguiram atuar e já chegam para o geriatra certamente com alguma comorbidade, com algo a ser tratado. Como a Ana falou, sempre há tempo para fazer alguma mudança na vida da gente, né? Mesmo chegando aos 70, 80 anos, então, se você parar de fumar em qualquer etapa da sua vida, você vai ter benefício, né? Obviamente, se você fumar há 60 anos, aí o pulmão já está um pouquinho ruim, né? Não vai dar para recuperar muita coisa, mas sempre é importante, né? Você está mudando para um hábito mais saudável, né? Eu acho que o grande desafio do médico hoje é convencer o paciente a ser o protagonista do seu envelhecimento, né? Porque o paciente ele ainda tem aquela figura paterna do médico, aquela figura romântica de que o médico vai passar um remédio, vai passar uma dieta, né? E vai dar tudo certo, né? Que eu vou seguir e dali para frente, né? Eu não preciso fazer muito esforço, né? Isso mudou, né? Eu acho que o protagonismo é do paciente, não é mais do médico, né? O médico agora ele é mais uma figura, né? Mas o paciente é que tem que assumir a dianteira, o controle da situação. É ele que tem que tirar um tempo para fazer atividade física, que às vezes implica em diminuir um pouco a renda dele até, porque naquele tempo ali ele estaria fazendo alguma atividade profissional, mas se ele não tirar, ele lá na frente ele vai perder, né? Então isso ele tem que tirar um tempo para dormir melhor, ele tem que tirar um tempo para curtir a família dele. Então hoje a vida é muito, cada vez mais, a gente é mais exigido, né? Mas aí depois de uma certa idade, né, você tem que realmente tomar as rédeas da coisa, né, do seu envelhecimento, e para não chegar aos 70, 80 anos já sequelado, como digo assim. Então você tem que chegar ainda no ponto de curtir a vida um pouquinho. Essa história de qual é a melhor idade, a terceira idade é a melhor idade, existe melhor idade, eu acho que quem vai fazer a melhor idade é você, né? Então, se você... Quando eu pergunto para o meu paciente se ele quer ir para os 100 anos de idade, e ele já chega com 80 no consultório, muitas vezes ele diz que não está tão preocupado com os 100 anos de idade, né? Ele está mais preocupado em viver mais o tempo necessário para ele resolver a vida dele, né? Com qualidade, né? Curtir um pouco mais a família, né? Ficar presente, fazer as coisas que ele gosta. Às vezes é uma jardinagem. Às vezes é uma viagem, né, para um cruzeiro. Curtir às vezes, os netos, né? Curtir os netos, né? Bisnetos. Então, e às vezes até pacientes com quadros demenciais mais leves, né, ou algumas limitações funcionais, têm também uma certa qualidade de vida ainda quando são bem cuidados, né, quando tem uma assistência familiar também adequada, que isso é muito importante. O idoso que envelhece sozinho, ele também geralmente não envelhece bem, né? Então, essa questão da network, né, tanto dentro de casa como dos amigos também, é muito importante, né? E, às vezes, esse paciente, ele tem assuntos mais específicos, né, doenças mais específicas,
que aí vão precisar de um profissional mais especializado, né, dentro desses quadros de disfunção, né? Às vezes o próprio endocrinologista, o neuro, né, o psiquiatra, aí eles vão ter que dar essa ajuda aí pro geriatra, pro clínico, né, que é a hora que a gente fica no mato sem cachorro, né? Quando a gente fala em envelhecimento, né, tem essa questão, vai ter um infarto, vai ter um AVC, ali aquele paciente ele pode morrer. Mas tem também o risco da demência. Esses hábitos, eles também influenciam na prevenção da demência, do Alzheimer. Vamos falar com o Dr. Felipe, que atende, né, esses pacientes que chegam aí com essas demências, que chegam com Alzheimer. Tem muita gente que tem medo, né, que fala assim, eu não quero que o alemão me pegue na minha vida, né, que é o Alzheimer. Esses hábitos, o que a doutora Ana Luísa falou, doutor Felipe, eles influenciam aí nessa prevenção? Sim, influenciam muito. Tá tudo interligado, né? As principais causas de demência hoje é a doença de Alzheimer, a doença vascular, e elas estão totalmente interligadas com esses hábitos que a gente teve a vida inteira. Apesar de você ter uma carga genética que pode favorecer ou não você ter doença de Alzheimer, a gente consegue intervir desde cedo. Então é super importante alimentação adequada, atividade física, tratar a obesidade, evitar o cigarro. A gente vê que mesmo em pessoas que não têm doença de Alzheimer, doença vascular, as pessoas que tiveram hábitos de vida melhor durante a vida inteira têm uma performance de memória, performance cognitiva, quando idosos, muito melhor do que quem não teve bons hábitos. Então, é uma relação muito estreita, né? Outra pergunta que me fazem sempre é como manter esse cérebro saudável, né? Além de tudo isso, de hábitos de alimentação e atividade física, dicas super importantes é manter a mente ativa também. Tem que manter corpo e mente ativa. Não só criar a poupança de músculo, mas a gente tem que criar a poupança de cérebro também. Como é que a gente faz isso? Então, o adulto ou o idoso, ele tem que estar ativo. Então, se ele aposentou, ele tem que ocupar a mente com alguma outra coisa. Tem que aprender alguma habilidade nova. Pode ser o que o idoso se interessa mais. Talvez um idioma novo, a tocar um instrumento, a aprender a cuidar do jardim, né? Mexer no computador. Pintura, artesanato. Hoje a gente tem muita coisa digital que o idoso pode aprender. Então, é sempre importante a gente criar essa reserva cognitiva também. Questão de diagnóstico, né? Eu lembro que uma amiga minha, os hábitos todos loucos, eu disse, suas taxas estão indo, então tá tudo tranquilo. Como é que você sabe? O que é que você faz? Eu não faço exames. E o risco dessa fuga, desse diagnóstico? Quando é que a gente tem que parar e realmente, não, agora eu vou olhar como é que está a minha saúde? Vai para o endocrinologista e sai com aquela bateria de exame que você tem que fazer para saber como é que está a sua saúde. O que é mais importante analisar, Ana Luísa? Então, existem exames de rotina, né? Quando a gente fala check-up, é um termo um pouco, às vezes, mal utilizado. Muito amplo, né? Também. E assim, faz sentido um check-up? O que é check-up? É a pessoa que não tem nenhum diagnóstico, que não tem nenhuma condição, ou que tem já alguns diagnósticos, mas que a gente vai realizar exames que coletivamente vão aumentar a chance de fazer diagnóstico de doença prevalente, de algumas doenças que são muito prevalentes e que são oligossintomáticas, ou seja, tem poucos sintomas no início. Então, a gente quer diagnosticar o mais precoce possível para poder intervir e assim a gente conseguir melhorar, né, a saúde daquele indivíduo. E existem já algumas condições, diabetes é uma delas, pressão alta é uma delas, né, alguns rastreios de câncer, então a gente já sabe em relação à mamografia, rastreio de câncer de cólon, são os exames de check-up que, dependendo da idade de cada um, dos fatores de risco individuais, a gente vai solicitar. E são fundamentais dentro desse processo de envelhecimento saudável, de prevenção de síndromes demenciais, porque se eu diagnostico um diabetes precocemente e trato precocemente, eu diminuo muito as chances daquilo complicar no futuro. E existe, Juliana, uma associação muito forte entre diabetes e Alzheimer, obesidade e Alzheimer, né? Então, a gente aumenta o risco de desenvolver Alzheimer diante dessas duas condições. Então, se eu faço diagnóstico precoce, intervenho precocemente nesses dois, eu também estou intervindo precocemente nesse risco de Alzheimer, falando especificamente da síndrome demencial.
Agora, em relação a exame de rotina ou diagnóstico das síndromes demenciais, eu passo a bola para os dois que fazem isso todos os dias, né? Então, assim, que tipo de sinal, sintoma, existe algum teste que a gente possa fazer no consultório que faça esse diagnóstico precoce? Começando aí com o Léo e depois Léo passa a bola aí para Felipe complementar. Existem algumas ferramentas, né, de rastreio, né, alguns testes cognitivos que são relativamente simples e rápidos, né, dá para fazer ali em 10, 15 minutos de consulta, né, e quando o paciente tem a queixa ou quando você suspeita, né, durante a consulta que há um déficit cognitivo e você aplica, né. Eu gosto de aplicar de forma sutil, né, eu não faço uma coisa muito formal, agora eu vou fazer um teste, né. Então eu vou aos poucos, que eu vou examinando às vezes, ou já levando o paciente até para a maca e tal, eu já vou fazendo algumas perguntas, aí depois eu sento com ele, coloco ele para fazer alguns desenhos, enfim, tem algumas baterias já padronizadas que a gente usa, né? E quando a gente nota alguma diferença, né, alguma queda, né, na pontuação, aí a gente, às vezes, se for necessário, ou encaminha, né? Dependendo se for um caso mais específico de demência ou um caso mais difícil, né, encaminha para o neuro, ou às vezes até já pede o exame de imagem também, que vai ajudar também, né? Geralmente existem exames que ressonância... mostram essa questão da demência? Tá. Eu sempre gosto de explicar para o paciente o que é demência, né? Então, o nosso cérebro ele tem várias funções cognitivas que a gente chama. Então, por exemplo, a memória de longo prazo, memória mais imediata, a capacidade de planejar nossas atividades, o auto-julgamento, cálculo. Então, a gente tem várias funções. Então, a demência é quando alguma dessas funções do nosso cérebro está tão prejudicada que atrapalha a gente de ser independente, a nossa funcionalidade no dia a dia, né? Então, e aí cada doença que provoca demência tem algumas diferenças. A principal é a doença de Alzheimer, né? Então, a gente tem demências de início tardio, depois de 65 anos, demências de início precoce. Essas de início tardio, que é mais característico do idoso, a grande vilã é a doença de Alzheimer. E os sinais precoces dessa doença é, de fato, a memória. E é a memória mais recente, memória mais de curto prazo. Então, ele esquece recado, esquece o que tinha que fazer naquele dia, esquece de tomar o remédio, né? E uma fase mais tardia começa a ter desorientação, pode se perder na rua. Então, lá na frente, depois que ele começa a perder as memórias do passado, né? Isso é a principal apresentação da doença de Alzheimer. Mas a gente tem outros tipos de demência que podem alterar a capacidade de falar, né? Então, por exemplo, existe a demência frontotemporal, que pode ou alterar comportamento, a pessoa pode ficar mais agitada, mais agressiva, sem perder a memória inicialmente, ou começar a ter problema para falar. Então, ele não consegue se expressar bem, e você vai fazer essa bateria de testes com ele, a memória está muito preservada, mas ele apenas não consegue expressar o que ele quer falar, né? Então, essa bateria inicial de avaliação cognitiva é essencial para a gente entender o que é que está acontecendo, né? E a partir daí, a gente vai para os exames, né? A gente tem que ter algum exame de imagem. Os principais hoje da nossa rotina é uma tomografia de crânio ou uma ressonância de crânio. Às vezes esse exame já ajuda a gente a fechar esse diagnóstico, dependendo da nossa suspeita. Em alguns casos mais específicos, mais difíceis, pode precisar de alguns outros exames. Certo, agora detectou essa possibilidade. No início mesmo, dá para fazer algo para reverter? Ou essa demência, esse Alzheimer, ele vai evoluir? Existem algumas... Por isso que é importante fazer esse rastreio, porque existem algumas causas de declínio cognitivo que são reversíveis, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma tireoide descompensada, tem uma deficiência de uma vitamina B12, né? Ou tem uma doença infecto-contagiosa que está ali especificamente agindo. Às vezes é um tumor que está no cérebro da pessoa. E aí você agindo, né, revertendo, tirando aquela causa, você consegue reverter. As doenças neurodegenerativas, né, que é o Alzheimer, a própria demência vascular, a demência secundária ao Parkinson, né, a demência frontotemporal, são doenças que não existe ainda hoje uma medicação que faça a reversão dela.
né? Existem remédios que diminuem os sintomas, né? Digamos assim, a gravidade dos sintomas durante um período, né? Que pelo menos nos primeiros 3 a 5 anos, né? Quando o paciente é bem sucedido no tratamento, né? Mas, infelizmente, ainda a gente não tem um remédio que reverta, que cure, né? Ou pelo menos que pare a progressão da doença. Mas é importante fazer essa avaliação por tudo isso, né? Porque você exclui causas potencialmente reversíveis, né? E você pode tratar precocemente, né, as causas que vão evoluir aí com o tempo, né? E lá eu acho que mesmo quando a gente diagnostica, né, apesar de a gente não ter nenhum remédio que vá curar de fato essa doença, as medicações conseguem promover maior qualidade de vida, né? Ele consegue manter essa memória melhor por mais tempo, né? E os hábitos de vida... Retardar esse avanço. E mesmo idosos que não tinham hábitos de vida bons antes, se a gente consegue estimular esses hábitos de vida nessa fase demencial, a gente consegue preservar ainda mais por mais tempo a memória ou a funcionalidade do idoso, né? Teve um estudo sueco, né, que acompanhou... eles começaram com um número muito grande de pacientes, aí foram fazendo os afunilamentos, né, mas no final ainda ficou mais de 30 mil pacientes, 31 mil pacientes da comunidade, e aí eles acompanharam durante 10 anos, né, de 2007 a 2017, e em relação a esses remédios que a gente usa hoje para o Alzheimer, que também são usados na demência vascular, também são usados na demência do Parkinson e na demência por corpúsculos de Levy. E viu-se que essa medicação, apesar de não reverter a doença, né, diminuía a mortalidade desses pacientes e e lá, como é um país mais avançado, lá eles têm já um direcionamento para as hospedarias geriátricas, né? Então lá o idoso não fica, geralmente, assim, na maioria, né, não fica em casa, ou a família não fica cuidando do idoso, né, na parte, digamos, mais avançada da demência. Geralmente lá eles são institucionalizados, porque eles têm muita qualidade, né, nessas hospedarias, né? Então, o estudo também mostrou essa diminuição, ou então esse retardo, né, esse adiamento do período em que o idoso iria para essas casas de repouso. Então, vale a pena, sim, tratar, né? A medicação já deixou de ser cara, antigamente era caríssima, né? Hoje a parte que ainda é de PET, adesivo ainda está muito cara, mas os comprimidos já são bem mais acessíveis, né? E aí você consegue hoje que a população que tenha demência seja medicada, né? Queria falar só sobre um ponto aqui. Envelhecimento não tem como fugir da menopausa, né? A mulher. O que é que a mulher pode fazer? A gente vê muito essa questão da reposição hormonal. Ajuda também nesse processo de prevenção de Alzheimer e de demência? Sim, com certeza, né? Então, eu estava comentando um pouquinho antes aqui, né, entre nós, que a mulher que hoje chega aos 50 anos, ela certamente, visto a qualidade que a gente já tem de serviços de saúde, os avanços da medicina, ela vai chegar ali aos 80, né? Às vezes 90 anos. Então, ela vai viver... Até 100, né? Tem muitas vezes, né? Então, ela vai viver pelo menos um terço da vida na menopausa. E isso não era o que acontecia antigamente. Então, a gente não valorizava tanto essa fase da vida quanto a gente valoriza hoje. Porque a mulher de 50 anos hoje é a mulher que vai envelhecer, é a mulher que vai estar no consultório de Léo, no consultório de Felipe, daqui a alguns anos, né, sofrendo as consequências desse envelhecimento. E a gente sabe que a reposição hormonal, Juliana, ela pode prevenir algumas dessas questões. Então, por exemplo, ela pode melhorar a massa óssea de uma mulher na menopausa, diminuir o risco de osteoporose, diminuir o risco de fratura, que é um problema do envelhecimento do idoso frágil, né? Ela pode melhorar a parte cognitiva, já existem estudos que associam, inclusive, a reposição com a redução do risco de evoluir com doença de Alzheimer. Então, existem esses efeitos cognitivos também, né, de diminuir a progressão dessa perda neuronal. E aí, toda mulher que está na menopausa, eu recomendo, né, não que todas vão precisar da reposição, mas que ela passe por uma avaliação especializada, né? Que converse com sua ginecologista, que converse com sua endocrinologista, né? Com um profissional que acompanha, para discutir esses prós e contras. A gente hoje sabe de inúmeros benefícios e os contras são contornáveis. A gente já tem conhecimento para saber dosar e minimizar esses efeitos negativos da reposição. Então, abrir um pouco a mentalidade para essa fase da vida e para essa oportunidade de envelhecer melhor.
No consultório, doutor Leonardo, você percebe a diferença nessa paciente que chega, que fez reposição ou que faz? Tem um limite até quando ela pode fazer essa reposição? Tem, a gente tenta seguir a medicina baseada nos estudos, né? Então, a gente teve um estudo que foi muito grande, que foi foi um estudo crítico à reposição hormonal que era feita na década de 1990, né? Que é aquele estudo Y, né? Isso. E aí viu-se que não era essa maravilha toda e que podia aumentar a chance de câncer de mama, de câncer de endométrio, mas também a qualidade da reposição hormonal nessa época era muito ruim, as doses eram muito altas de estrógeno, né? E aí você acabava não tendo tanto benefício, até do ponto de vista cardiovascular também, quando você passava de 5 anos de reposição. Então ficou aquele medo, né, de fazer reposição, até quando, né, e tal. Aí o que eu acho, o que eu vejo no consultório mesmo, né, é que a gente tem que individualizar o paciente, né? Eu acho que não é uma receita de bolo para todo mundo, né? E o médico ele tem que fazer isso, tem que ver qual é o perfil do seu paciente para saber até quando ele vai se beneficiar. E o paciente ele tem que ter o compromisso de ficar perto do médico, né? De ter a regularidade de ir, de fazer o acompanhamento. Porque muitas vezes ele toma um remédio, está dando certo, aí ele some do consultório, né? Um ano lá, 1 ano e meio, aí não faz rastreio para neoplasia de mama, não faz rastreio de nada da parte ginecológica, né? E aí tá lá tomando hormônio, né? Então, quem é responsável por isso, né? Então ele precisa dessas duas coisas. O médico precisa fazer essa individualização do paciente e o paciente precisa ter essa regularidade, né, de fazer o acompanhamento responsável, né? Aí dá certo, não tem como dar errado, né? Porque você está fazendo uma coisa para o benefício do paciente e se alguma coisa der errado nesse caminho, o médico se antecipa e corrige o problema. Então a chance de sucesso é muito alta. Esse processo de envelhecimento tem que ser de mãos dadas, né? Tem. O médico. Escolhe um médico para chamar de seu e vai envelhecer junto com ele. É isso aí. Na parte neurológica, doutor Felipe, essa questão da reposição hormonal. Tem algo a falar sobre isso? Você percebe? Acho que, mais uma vez, a gente volta a isso para promoção de qualidade de vida daquela mulher que está na menopausa, né? Então, com certeza, a reposição hormonal vai facilitar ela não ter depressão, não ter alterações psiquiátricas, que também são fatores de risco para provocar uma demência no futuro, né? Então, com certeza, é interessante desde que bem acompanhada, que ela não faça de qualquer jeito. Para a gente terminar esse bate-papo aqui riquíssimo, o que é que vocês trariam assim, de receita, de dicas, de orientações? Eu digo, não é nem dica, é orientação mesmo, de profissionais que atuam nessa área, muitas vezes atuam juntos, né? Vocês trabalham na mesma clínica, então eu acredito que tem um paciente que tem essa ação interdisciplinar. Ana Luísa chega para conversar, doutor Leonardo, e vai para o doutor Felipe também. O que é que vocês destacariam de principal assim, para esse paciente que quer sair daqui desse podcast? Não existe uma receita de bolo, não é para todo mundo, mas se vocês pudessem trazer uma bandeirinha aqui levantando, quais seriam essas principais orientações? Quem fala primeiro? Eu acho que, assim, puxando um pouco para o que a gente falou no começo, né? Invista nesses bons hábitos. Eu nem falei uma coisa interessante, mas esses bons hábitos, Juliana, que eu trouxe no começo, eles foram tirados de um estudo das populações mais longevas do mundo. Então, existem algumas zonas no mundo que são zonas de populações muito idosas. E aí, estudando os hábitos dessas populações, a gente identificou todos esses pontos em comum. Então faz sentido, existe aí a prova, né, hoje desses idosos longevos que escolheram por esse caminho. E aí a gente pode escolher esse caminho. E com certeza acho que a segunda coisa fundamental é escolher alguém para lhe acompanhar, confiar, entregar o seu cuidado a esse profissional, né? E com certeza lá na Prolonge, qualquer um dos profissionais vai estar muito habilitado, né, para fazer isso, para cuidar disso, seja Felipe, seja Léo, né, e seguir as orientações e ter essa assiduidade das consultas, dos exames, né, não esquecer que o envelhecer saudável também passa por esse cuidado profissional. Esse nome já foi proposital? Esse Prolonge aí foi. Já foi proposital pensando nisso? Vamos para longe mesmo, vamos bem longe.
Se Deus quiser. Eu acho que assim, a Ana Luísa falou no começo dos pilares, né? Eu acho que ficar perto do médico, né? Aquela do bom acompanhamento, né? Questão dos bons hábitos, né? Eu acho que o sono é muito importante, eu acho que é um desafio, né? Eu acho que o Felipe pode até falar um pouco melhor, mas a gente hoje, o idoso, né? E o paciente adulto, em geral, ele dorme muito mal, né? Não só pelas telas, não só pelo excesso de informação, de exigência, de trabalho, mas porque a população passou a dormir ruim mesmo, né? Tem a questão da apneia do sono, tem a obesidade, tem vários fatores. Eu acho que quando você corrige isso, você muda a trajetória da saúde da pessoa. A gente sabe que tem muita lesão neurológica provocada, lesão cardiovascular também, arritmias e tal, que são provocadas pela apneia do sono, né? E a questão da atividade física, né? Que eu sempre perco pelo menos uns 10 minutos conversando com o meu paciente sobre atividade física, né? Acho que a musculação, ela está no centro, né? Ela está cada vez mais indicada precocemente. Então, depois dos 45 anos, se você nunca foi atleta, não tem para você começar um esporte, eu acho que você vai se lesionar. Eu acho que você pode até fazer uma coisa mais por hobby, mas eu acho que você deveria fazer musculação, pelo menos 70% aí do seu tempo, né? Porque é eficaz, é seguro, né? E aí você consegue controlar melhor, né? E os resultados são melhores também, né? E aí você vai longe, né? Eu acho que vai para longe. Vai para longe. Eu acho interessante que, apesar de nós termos especialidades diferentes, né, nós somos clínicos gerais, então estamos aptos a cuidar de uma forma abrangente daquele paciente. E apesar de eu estudar mais o cérebro, na minha consulta em qualquer doença, qualquer avaliação, sempre vai ser perguntado como é que está a alimentação, se faz atividade física e está dormindo bem, né? São hábitos realmente fundamentais. O sono é o momento que a gente faz uma limpeza do cérebro. A gente dorme, a gente exclui informações que a gente não precisa, a gente faz uma limpeza de várias toxinas e substâncias ruins que estão ali pelo cérebro. Se a gente não dorme bem, aquilo se acumula e com certeza esse envelhecimento vai ser mais precoce e mais acelerado, vamos dizer assim, né? Vocês falaram muito de estudos, vou citar um também recente de 2020, que a gente vê o que a gente consegue evitar em até 40% o risco de desenvolver algum tipo de demência ao longo da vida, né? Existem alguns fatores que a gente não tem como mudar, que é a nossa carga genética, mas alguns fatores super importantes. Diabetes aumenta o risco até 2 vezes de o idoso converter de uma fase que a gente chama declínio cognitivo leve para, de fato, para uma demência, né? Obesidade, hipertensão. Mas tem outras coisas importantes, também importantes de falar de uma forma populacional. Educação das crianças e adolescentes, quase 10%, se você intervir nisso, diminui o risco de demência. Acidentes de trânsito, baixa cuidado auditivo, a gente sempre tem que tratar, que também é um fator de risco para o idoso acelerar esse processo de envelhecimento. Então tem muita coisa para a gente cuidar e para a gente promover a saúde dessas pessoas. Maravilha, eu queria agradecer esse bate-papo aqui tão rico e que eu tenho certeza que é de interesse de todos, né? Porque todo mundo quer envelhecer. Isso mesmo. Só não vai envelhecer quem morrer, né? Ninguém quer morrer amanhã, doutor Leonardo? Não, quero viver, né? De preferência, viver bem. Viver bem. Envelhecer como a morte é a única certeza que nós temos. Então, vamos cuidar, né? Para envelhecer com qualidade. Fazer boas escolhas todos os dias. Isso. Mesmo que seja a custo de... A gente estava falando aqui da atividade física, gente. Atividade física de manhã... Eu sempre digo, eu prefiro de manhã, porque o único imprevisto é a preguiça. Né? Você luta contra você mesmo. No passo do dia, acontecem imprevistos, principalmente na vida de vocês, que são médicos, que todo dia deve ter imprevistos muitos, né? Isso mesmo. Cada um encontre o horário que funcione, mas se permita, né? Não pare de dar desculpas a si mesmo também. Tem muita desculpinha aí no meio, viu, Juliana? No meio da falta de tempo tem muita desculpinha. Porque, afinal de contas, todos nós temos o mesmo tempo. É nos dado todos os dias o direito de escolher o que fazer com ele, né? Então, que a gente possa direcionar um pouquinho desse tempo para o nosso autocuidado. Eu sempre digo assim, quando você tem um choque de realidade, você muda. Né? E muitas vezes esse choque é um diagnóstico que você não vai gostar de ter. Então, vamos se antecipar, né? O que é que a gente pode ver assim? Se a gente parar, eu falo com o Dr. Felipe e Dr. Leonardo, que estão ali na pontinha do funil já. Diagnósticos assim, bem
trágicos mesmo, que você sabe que poderiam ter sido evitados com essas escolhas? Não, pois é, eu acho que a doença cardiovascular e cerebrovascular ainda são doenças que matam mais, né? As neoplasias, o câncer estão vindo aí também, né? Mas ainda o infarto e o AVC são doenças que são preveníveis, né? E ainda tem uma prevalência muito grande na população da gente, né? Mesmo com o governo distribuindo remédio, né, para pressão, para diabetes, mas uma boa parcela da população ainda não é nem diagnosticada com essas doenças. Então, muita gente é hipertensa e diabética e não sabe nem o que é. Né? Então, isso aí, às vezes, dói no coração. Quando a gente... eu dou plantão em UTI também, né? E, às vezes, a gente pega lá os pacientes que fazem cateterismo, chegam lá com 50 anos, 55 anos, com a glicemia de 300, de 400, ou seja, o paciente não é diabético ali há uma semana, né? Esse diabetes dele já vem causando prejuízo aí vascular nele aí já há uns 5 ou 10 anos pelo menos, né? E aí culminou num infarto precoce, né? Nessa idade, né? Às vezes não tem nem história genética na família, né? Então foram só os hábitos mesmo que provocaram essa doença vascular precoce dele. Então isso aí é uma coisa que a gente tem um caminho ainda a resolver aí, né? A trilhar. A doença mais trágica que eu cuido e lido realmente é a doença cerebrovascular, o AVC. É uma doença completamente evitável, tá? Então hoje é a segunda causa de morte no Brasil, né? E você vê que tem pessoas jovens até ou idosos que têm uma vida normal e de uma hora para outra tem uma sequela incapacitante e a gente não tem como reverter, né? E cada vez mais tem pessoas tendo AVC com idade mais precoce por causa de obesidade, tabagismo e outros fatores de risco ruim. Mas eu lido com outras doenças que também os hábitos de vida têm uma super importância. Então, evitar a doença de Parkinson, pessoas com enxaqueca, que está totalmente relacionado com o hábito de vida, pessoas com esclerose múltipla e outras doenças que a gente consegue intervir muito bem se a gente se ligar nesses pontos. Ótimo. E o AVC, eu digo muito, né? Morreu, acabou. Agora, o pior é você ficar jovem ainda com tantas sequelas que não tem como ser revertido. A gente já avançou muito no tratamento do AVC. Hoje a gente consegue, no momento agudo que a pessoa tem um AVC, se for identificado, né? Por exemplo, uma alteração da fala de forma súbita, né? Fraqueza em um braço, em uma perna, a boca ficou torta. Essas pessoas têm que imediatamente ir no pronto-socorro, porque hoje existe tratamento para a gente evitar que ele tenha uma sequela. Mas quando a sequela já está estabelecida, realmente é uma situação muito difícil. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana Luísa, doutor Leonardo, doutor Felipe. Voltem mais vezes para a gente falar sobre essa questão desse envelhecimento e de outras áreas também que vocês também atuam, para que a gente possa levar informação, que informação salva vidas, né? E você que acompanhou esse podcast, pega essas informações e leva para a prática, porque se não colocar em prática não vai adiantar nada, tá bom? Muito obrigada a vocês, voltem sempre. Agradecemos, obrigada, gente. E na próxima terça tem mais podcast Viver Bem para você, te espero.